dia, queridos alunos. Estamos com mais uma aula para o 7º ano, aula de língua portuguesa. E hoje eu estou aqui com o professor Luciano. Eu sou a professora Lucy, vocês já me conhecem, não é a primeira vez que terão aula comigo. E hoje eu serei a mediadora da aula e o professor Luciano irá apresentar a aula para vocês, certo? Então vamos lá. Professor Luciano, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado, Lúcia. Estamos aqui mais uma vez, né, para trabalhar com vocês. Aproveitando já para agradecer, né, o convite, né, que a diretoria do Norte 1 me cedeu. Estamos aqui para completar, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, só vou falar então do tema da nossa aula, tá? O título da nossa aula, Poetas na Escola. Olha que chique, gente. O que será, né? Poetas na Escola. E o nosso tema, poemas, tá bom? Então, Poetas na Escola, dirigimos para poemas. E agora é com o professor. Então, e o objetivo é produzir textos, né, da habilidade, textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação. O que quer dizer isso? Que nós vamos ler esse texto, né, poemas, para a gente poder saber como que é produzido, as suas características e assim podermos estarmos familiarizados com essa linguagem. Tá? Então, o objetivo é explorar o apelo sensorial, como você sente, aluno, né? Pela arte, a poesia, pela música, né? Estudarmos um pouquinho como que o autor, né, o poeta, descreve a expressão conotação, a denotação, que são as figuras, né, a linguagem figurada e a linguagem real, e interpretar esses poemas dentro da sua temática. Né? Com certeza você já leu algum poema, né? Você já ouviu músicas e partindo desde quando os pais, os avós cantaram uma cantiga de roda quando a gente era criança, né? Você já leu uma canção, já escreveu um poema na capa do caderno, enfim. Tudo isso traz o quê para nós? Que isso faz parte da nossa vida. E agora a gente quer perguntar para vocês, e vocês vão falar aí no chat, o nome de uma música que você gosta, ou de um poeta, o nome de um poema que você goste. Lúcia, 2 minutos, tá bom? Tá, pro chat? tá ótimo. Então tá lá. E também a música, pensem assim, não é para pensar no cantor, tá bom? Vai pensar no nome da música e um poeta aí que vocês conhecem, tá bom? Por exemplo, os professores de vocês já trabalharam poemas, né? Então é muito importante que vocês coloquem. Acho que 2 minutinhos dá tempo. Eu vou acompanhar aqui. Bom, vamos lá, vamos ver aqui o que vocês escreveram. O Miqueias, ele escreveu Baby Shark, o nome de uma música, a Maria Eduarda Girls Like You,
é a Gabriele Megalovanias. Eles colocaram somente o nome de música, Por Nós Dois, Sem Você, poetas, ninguém colocou. Olha Então, só. vamos ajudá-los? Vamos. Ah, teve um que acabou de colocar, a Misa colocou Fernando Pessoa, grande olha. poeta português. Ah, legal. Então, Muito bom. nessa idade, muitos alunos não têm esse contato com os grandes poetas da literatura, né? Como Fernando Pessoa, que foi Isso. citado, Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes, que além de ser poeta, ele também era músico, né? Musicista, um grande musicista brasileiro. Para quem não conhece, Garota de Ipanema é dele, né? E assim, não que vocês não erraram ao citar o nome de músicas aí, dos autores que vocês gostam, porque é o que vocês estão ouvindo na rádio, na internet, né? Nos seus, como que fala? Que eles baixam muito, nos iPads, né? Sim. Então, assim, faz parte da sua cultura. Mas Fala. te interrompendo, Fala. ele colocou aqui, o Miguel colocou Machado de Assis. Machado de Assis escrevia poemas também. Muita gente pensa que o Machado só escrevia prosa. Não, ele escrevia poemas também. E ele colocou aqui um poeta que está em alta, o Braulio Bessa. Braulio Bessa, ele está muito em alta, sim. Ele escreve também cordel. Eu gosto do Braulio Bessa, eu Também acompanho. gosto. Ele está muito na mídia. Parabéns, Tiago. O Ebert colocou Carlos Drummond. A Raíssa colocou Cecília Meirelles. Gente, eu amo Cecília Meirelles. Olha só, foram surgindo nomes de poetas. Muito bem, gente. Parabéns. Vinícius de Moraes, já colocaram, nós já tínhamos citado, já colocaram. Parabéns, gente. Muito bom. Muito bom mesmo. Agora, nós vamos fazer com vocês a leitura de 2 poemas, mas eu ia começar fazendo a leitura, mas eu vou pedir para a autora, né, a poeta que escreveu esse poema, fazer a leitura, porque nada mais fazer uma homenagem a Lucy, que escreveu o primeiro poema aí, Árvore. Então, vamos lá. Árvore. Árvore vida, árvore linda, noite serena onde reina, na friagem, a miragem e a coragem, verde criança que balança, cheio de esperança, no vento sereno, galhos morenos, que afagam o coração e apagam a solidão. Muito bem. Eu gostaria de, antes de ir para o segundo poema, que vocês observassem o modo como está escrito, a disposição das palavras, né? A musicalidade que foi abordada aí. Agora o segundo poema, Nas Entrelinhas. Tudo me serve de inspiração, um gesto, uma paisagem, uma canção, um não. Passo o pincel no quadro branco, e as letras e cores se multiplicam, e assim, com um sorriso franco, ponho sentido numa folha de papel em branco. E aí, gostaram da leitura? Gostaram dos poemas? Quase um sarau, né, Lucy? Isso, exatamente, um sarau que nós estamos fazendo, um sarau literário. Isso. Então, veja, são 2 poemas que foram apresentados aí, 2 textos poéticos, né? Cada um com um estilo. Agora nós vamos passar por algumas questões para que vocês possam analisar. Então, os 2 textos que lemos foi conto, poemas, artigo de opinião ou reportagem. Nós já falamos para eles, né? Porque o tema da aula, poemas, né? Então não tem nenhum segredo aí para vocês colocarem. São poemas, né? Então agora nós temos essas 3 questões para que vocês possam responder no chat. Então lá, qual a finalidade desses 2 textos lidos, desses 2 poemas, né? Em quais suportes esses textos podem ser lidos? Lembrando que o suporte é onde ele foi publicado, onde ele pode ser ouvido, né? E quem é o público-alvo desses poemas? 2 minutinhos? 2 minutinhos. Então vamos lá.
Bom, vamos lá. A finalidade do texto lido. Dois alunos colocaram o seguinte: expressar os sentimentos dos poetas e também representar o sentimento dos autores. Mas nós estamos falando da finalidade do autor, certo? Nós estamos pensando que qual a finalidade para o público-alvo? Qual a finalidade de um poema, não é mesmo, Luciano? Então, a finalidade do poema principal, a gente fala autor, mas vamos já usar o conceito correto, do eu lírico, tá? O eu lírico é que passa a emoção que tem que ser despertada em quem lê o poema. Então, você, ao pegar um poema e você se emociona, chora ou ri, ou te faz pensar, quer dizer, o eu lírico conseguiu passar essa emoção para você, tá? E aí, se você chorou, riu ou te fez pensar, você conseguiu atingir o objetivo que foi lá do escritor, do poeta, em transmitir a mensagem dele, tá? Os suportes, né, Lúcia, muitos não conseguiram colocar, ou conseguiram aí? Não, eles não colocaram. Então, veja só, o primeiro suporte que você tem contato com o poema é através do livro, né? O livro didático, ou livro de poemas, ou o próprio livro do autor, ou folhetos que tenham poesias, né? Ou até uma folha no meio do caderno que possa ter um poema lá impresso. Ele pode ser publicado em uma revista. Isso, tá, ele pode ser, inclusive, atualmente, publicado em um podcast, gente. Nós estamos trabalhando muito com podcasts durante as nossas aulas, então vocês podem fazer um poema e gravar o poema, publicar em um podcast. Ou pode ler o poema, pegar o poema, como eu fiz agora, pegar o poema de alguém, assim, e colocar, certo? Fazer, mas é claro, assim, um poema que esteja no domínio público também. Não vão pegar um poema aí que não esteja no domínio público. Esses autores que vocês citaram aqui estão no domínio público. Então, vocês podem gravar e podem publicar em um podcast. Além do podcast, nós temos os posts no Facebook, os posts no Instagram. De repente, você gostou daquele verso, você coloca lá e coloca embaixo a citação de quem que é o autor, né? Se for seu, você coloca o seu nome. Olha que legal, um poema, um verso autoral. Exatamente. Fica a dica aí, né? E o público-alvo desses textos. Né? Quando você produz uma poesia, para quem gosta de poesia. De repente você fala assim, professor, mas eu não gosto de poesia. Mas você parou para ler? Se você já ouve música e gosta do estilo, né, cantado, musicado, das rimas que apresentam lá, você pode escrever e pode começar a ler, se interessar pelos autores que foram citados aí. Né? Nós temos agora também a continuação, né, das questões. Então, nós vamos pedir para que vocês anotem essas questões aí, né? Por que os textos lidos pertencem ao gênero poema? O que tem lá que faz que ele é poema? Aí fala assim, professor, mas eu não estudei, não lembro. A gente vai estar voltando na imagem do texto para você poder lembrar. Aí, por exemplo, quantos versos há no texto 1 e no texto 2? E quantas estrofes há no texto 1 e no texto 2? Então, vou fazer assim, vou dar 30 segundos para vocês copiar essas questões aí e depois a gente vai voltar no texto 1 e no texto 2 para vocês verem, tudo bem? 2 minutinhos também, Lúcia? Isso, perfeito. Tá, ok.
colocaram aqui, eu tenho que descer. Muito bem, a Lúcia está olhando ali no chat. Bom, vamos lá. Bom, com relação à primeira, eles colocaram que dá para perceber que são poemas, porque eles têm forma de versos, pelas rimas. Certo. Teve um aqui, o Esterro, ele colocou que o primeiro texto ele tem 14 versos, muito bem, acertou. E o segundo tem 9 versos. Muito bem. O André respondeu que dá para identificar que o gênero é poema, que pertence ao gênero poema, porque ele tem versos e estrofes. Excelente, Muito tá? bom. Mas vocês podem ver que eu posso ter apenas um poema com apenas uma estrofe, certo, gente? Como é o caso da Árvore. E o outro, nós temos 3 estrofes. Vocês perceberam que eu tenho uma estrofe com apenas um verso. Eu também posso colocar isso. O que é interessante é que eles conseguiram realmente entender, né, que o poema existe, que no poema existem versos, existem estrofes. Tem poemas que têm rimas, outros não. Então, assim, nós podemos... É livre para o autor. Eu, por exemplo, gosto muito de escrever poemas com rimas. Certo, eu também gosto, Lúcia. Eu gosto da música da rima, de ter aquela musicalidade no poema. Mas se vocês analisarem... Volta só um pouquinho, Luciano, no texto 2, se vocês forem analisar a última estrofe, olha que interessante. E as letras e as cores se multiplicam, e assim com um sorriso franco, põe o sentido numa folha de papel. Ele não há as rimas, não há rimas externas, nós não temos nem as rimas internas. Então, são os versos livres que nós chamamos, né? E ao contrário do poema Árvore, ele é todo ritmado, mas isso, gente, fica a critério de vocês. O Carlos Drummond, por exemplo, tinha muitos poemas que ele não escrevia com rimas, não é mesmo? Com certeza, lembro. Já o Mário Quintana, ele gostava das rimas. O Vinícius amava rimas. E eu acho que eu tenho um pouco essa veia de Vinícius, de gostar das rimas. E assim, vocês podem estar pensando, mas rimas, essa sonoridade, não. Quando você usa sílabas tônicas ou sílabas átonas, elas serão as fortes e as fracas. E é nela que, para quem toca violão, que vai sendo marcada a cadência e as notas musicais, né? Às vezes você fala assim, mas professor, não consigo fazer poesia. Consegue. É só você, de repente, se você estiver triste, se você estiver alegre, você passar para o papel, você vai ver que tem uma musicalidade. Então, você vai parar para escolher a palavra que mais se encaixa. Então, veja, essas dicas que estamos dando para vocês servem por quê? Na hora que você pensa em fazer uma poesia, o leitor também vai ter que sentir esse momento. Olha, ele escolheu essa palavra tem tudo a ver, o significado dela é amplo. Então, isso proporciona essas palavras, essas rimas, a melodia, o ritmo. Agora, nós iremos ler um outro poema, que é muito interessante. Eu gostei, achei até... antes... Explicar que o contexto diverso, não é mesmo? Isso, o contexto, verdade. As características mesmo então, veja desse aí, gênero. Temos nesse slide que vocês vão acompanhar, verso é cada linha do poema, é uma unidade rítmica. Então, você fala assim, enquanto uma prosa tem o parágrafo, no poema tem o verso. Então, o estrofe é o conjunto de versos, como nós vimos, né, no poema Árvore, só tem uma estrofe, e tinha 14 versos. No poema, no segundo poema, que foi o nome... Entrelinhas. Nas entrelinhas? Nas entrelinhas. Tinha 3 estrofes, ele era dividido. Desculpa aí, pessoal. Tá? Então, assim, vejam, essa organização entre poema e estrofe faz você perceber que é diferente do texto em prosa, de um texto narrativo, tudo bem? Não que não haja o narrador no poema que nós chamamos de eu lírico, que é aquele que expressa a subjetividade do poema. O que é subjetividade? O que esse poeta sente, tá? Então, a gente não fala que é o poeta que está falando, é o eu lírico. Por quê? O eu lírico está dizendo para mim, e aí, se eu sinto, o meu eu sentiu o que o poeta estava sentindo. É a voz do poema. Do poema. E uma coisa que é interessante também, a poesia é a linguagem utilizada. Nós falamos assim, eu adoro escrever poesia, mas a poesia também, eu tenho poesia em uma obra de arte, eu tenho poesia num texto em prosa, por exemplo, eu escrevo um conto.
é uma crônica. Eu posso utilizar uma linguagem poética, então é a poesia. A poesia, ela está em uma música. Eu vejo um quadro, ele está carregado de poesia. Então, aquela linguagem que está sendo expressa. Então, a poesia, ela está em tudo. Tá? Agora, o poema não. O poema é essa composição que nós mostramos para vocês. Verso, estrofe, o ritmo, a rima, como eu já disse. Também tem poema que não precisa da rima, como esse que nós apresentamos para vocês. Então, assim, mas o poema realmente ele tem, é importante sempre destacar isso. Isso, com tá certeza. Bom? A poesia, então, eu adoro escrever poesia, dá a impressão que só escrevo? Não, a poesia está em tudo. Mas as pessoas acabam generalizando poema e poesia, mas a poesia é a linguagem. Outra coisa, muitas vezes o poeta, o poeta, né, o autor, ele escreve alguma coisa assim muito sofrida e fala assim, nossa, eu morro de dó daquele cara. Olha, ele assim, ele sofre demais. Aquela poetisa, nossa, como ela sofria. Não, gente, é o eu lírico dela. Eu já escrevi poemas, eu adoro escrever poemas, de me perguntar, mas estava sofrendo muito? Estava muito triste? Não, mas naquele momento eu dei a voz, é o meu eu lírico, a voz que eu criei, como se fosse um personagem que eu criasse e colocasse no poema. Muito bom. Mas não necessariamente que eu esteja sofrendo, né? Já aconteceu situações, inclusive em sala de aula, de escrever um poema e o aluno perguntar se eu estava muito triste. Poxa, Pro, a senhora está sofrendo muito? Não, mas a senhora escreveu um poema. Não, mas não é. Aí eu fui explicar para ele o que era eu lírico, que aliás era o tema da aula. Mas quando ele leu o poema, ele já puxou para a aula. Olha que interessante. Muito bom. Então, gente, é muito bom vocês diferenciarem isso. Escreverem poemas, gente, é muito bom. Fica uma dica para vocês. Leiam poemas. Eu aprendi a escrever poemas lendo. Lendo poemas, aí eu fui tendo as minhas ideias. Hoje eu já perdi as contas de quanto eu tenho, de quantos poemas eu tenho. Muitos poemas. Muito bom. Ainda não publiquei assim, mas eu publico na internet. Agora, né, nós vamos partir para um terceiro poema, tá? Histórico escolar. Desde pequeno, na escola eu fui para aprender o beabá e os números a contar. Foi na escola que aprendi a grande lição da vida, que a gente não está sozinho e que o mundo está todinho ali. Dos meus professores, guardo lembranças boas, mas dos meus amigos permanece a amizade. Hoje adulto, sou formado, sou sabido, e parte do que sou devo à escola que me formou. Olha que interessante, né? Muito, é da Amadora este poema, da autora. Que legal. Inclusive é uma educadora, gente. Né? Então, partindo desse poema, do que foi tratado aí, pelo título, né? Nós vamos agora, que eu gostaria que vocês anotassem e depois transcrevessem no chat, qual é a temática explorada pelo poeta? Né? Os textos apresentam marcas linguísticas próprias do uso da fala. Copie algumas, né? Que é o jeito que a gente fala conversando, né? No dia a dia. Qual foi a intenção do autor ao utilizar dessa maneira de falar? O poema possui uma linguagem formal ou informal? Formal é aquela que a gente usa nas repartições, para conversar com uma autoridade. Informal que você usa para conversar com seu amigo, né? Com seu primo, do dia a dia. E na produção do texto, o autor utilizou palavras apropriadas com o objetivo de provocar a sonoridade do poema? Transcrevas. Aqui, lembrando sonoridade, são as rimas. Ele usou de rimas, de sílabas fortes, fracas. Então, quanto tempo, Lucy? 4 minutinhos? Não, é muito, porque a nossa aula está acabando. 2 minutinhos, 2 gente. minutinhos, Se não der tempo, a gente sistematiza a resposta, tá bom? Ok.
Voltamos. Muito bem. Qual a temática explorada pelo poeta? Eles colocaram aqui, a Maria Eduarda colocou que foi sobre educação. A Nicole, a intenção de relembrar o passado, muito bem. O histórico escolar, o próprio nome já diz, quando ela ia para a escola, não é mesmo? Que a escola é muito importante para alguém, aí ele colocou na intenção, ele colocou exatamente a intenção, né, do autor de falar a respeito, né? Muito bem. E tema escola, e o texto ele apresenta marcas próprias aqui, eles não colocaram as marcas, né? Daqui a pouco a gente explica. Exatamente, daqui a pouco a gente explica. E qual foi a linguagem formal ou informal? Alguns colocaram linguagem formal, outros colocaram a linguagem informal. Certo. Então vamos lá, Lu, explica para eles então, aí. Muito bem, pessoal, gostei da temática. Todo mundo acertou aí, né? Porque às vezes a temática ela é muito ampla, né? Por mais que você tente restringir, resumir em uma palavrinha, não dá. O pessoal colocou escola, lembrança, acertaram, né? Eu coloquei aqui na minha como se fosse lembranças e agradecimento à escola. Olha só, se você perceber, ela está lembrando de quando ela era aluna e agradecendo por ter passado pela escola, né, que isso formou ela quem? Um adulto, né, uma pessoa, né, uma cidadã. Né? As marcas linguísticas aí do uso próprio da fala, se você pegar, tem lá nos primeiros versos, aprender, beabá, os números a contar e o tá. Tá sozinho, tá todinho. O tá não é uma redução do verbo estar? Vocês usam todo dia o tá. Não perceberam o tá aí, gente? Poxa vida, hein? Eu tô cansado, tô com fome. É o verbo estar. Só que aqui é o tá. Tudo bem? Que já entra exatamente na linguagem informal. Informal, na linguagem né? coloquial. Aliás, a semana passada, um renomado jornalista, não vou falar o nome, e de um jornal conhecido, ele usou uma marca linguística. Ele colocou, eu tava. Eu falei, meu Deus, eu estava. Não mas é? foi sem querer. E acontece mesmo. Acontece. Até aqui, nós estamos apresentando a aula e, de repente, eu solto um tô. Né? Uma linguagem informal, uma linguagem coloquial. A intenção do autor ao utilizar essa maneira de falar, né, eu tô, eu tá, o beabá, contar, é fazer com que quem esteja lendo se aproxime do poema, né, que o poema não assuste, porque muitos falam assim, eu não gosto de poema. Mas como vocês colocaram no início, que gostam de música, né, principalmente temos muitos funks legais, que a molecada agora, raps, né, e eles usam muito, mas muita linguagem coloquial, muita linguagem formal. Então, quer dizer, é só você associar da próxima vez e perceber onde que tem o jeito que nós falamos no dia a dia. Você vai saber que é informal. Então, há o predomínio da linguagem formal, das palavras escritas corretamente. Da norma padrão. Da norma padrão, mas essas palavras entram para dar essa nuance de informalidade, que a escola não é só estudo. A escola é interação com os colegas, fazer amizades, que ela quis dizer aí. Né? E na produção, aí, nós temos a questão da sonoridade. Então lá, temos as rimas beabá, o bá com contar. Né? Aprendi com ali, o sozinho e todinho, o inho, né? O sou com formou, o o adulto e formado, o tô com do, que eles são da mesma posição fonética, tá? E tem aí, adulto formado sabido, to, do. Como assim, professor? Olha, adulto, formado, sabido. Se você perceber, o to, o do, na mesma região. Olha que força da poesia. Tudo bem? Foi fácil? Gostaram? Né? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a leitura de um cordel para vocês. Né? Mas antes, que eu acho que não vai dar tempo, né? Nós só vamos estar falando do cordel e vamos deixar aí para que vocês depois possam acessar. Né? A literatura do cordel, ela é um gênero elaborado em versos, né? Que é a poesia. E vários folhetos, né? Principalmente da região Nordeste, que usam a xilografura na capa. O que é xilografura? É tipo um carimbo grandão. Como assim um carimbo grandão, professor? Não tem um carimbo de nome, né, Lúcia? É em alto relevo que eles fazem a imagem e eles colam, né, ali o papel manual e aí fazem a imagem, né, e também os cordéis. Então lá, frequentemente esses livretes ficam pendurados em barbantes, por isso que chama-se cordel.
Sua função é informar, divertir os leitores. Então, assim, tudo que nós vimos hoje tem muito a ver com o cordel. Por quê? O uso da linguagem coloquial. Os temas são os mais diversos possíveis. Tem muitos que abordam o folclore brasileiro, os costumes, a família, né, Lúcia? Exatamente. A questão da crítica social, né? Também tem. Muitas vezes a questão, como é do Nordeste, a questão da seca, né? Nós poderíamos falar que uma crítica social fala a questão da poluição do Tietê, né? Então, assim, por que é regionalismo? Porque ele vai falar do acontecimento do dia a dia, né, nesses lugares. Então, não dá. Por exemplo, professor, mas quando eu leio, eu acho estranho o jeito que eles falam, as palavras que eles colocam. Mas você pode fazer um poema, né, um cordel paulista, né, um cordel da sua região. Então, por exemplo, cada região do estado pode ter um seu cordel. E aí cada um poderia apresentar, mandar, né, num blog e falar, nossa, não conheço essa região, região de Tupã, região de São José do Rio Preto, região do Paranapanema. Então, fica aí a dica, né? Inclusive, eles já tiveram uma aula também, que nós apresentamos o cordel para eles, foi a nossa primeira aula. Quando nós trabalhamos a questão das variações linguísticas, variações da língua, nós apresentamos, falamos também já a respeito de cordel, foi a aula da semana passada, foi a nossa primeira aula. Então, vocês já tiveram contato com o cordel, mas agora nós estamos apresentando o quê? As características do cordel. Então, a linguagem coloquial, esses temas também, o folclore brasileiro, o regionalismo, a presença de figuras de linguagem, o sentido conotativo que vocês já tiveram. Também há um predomínio da ironia, do humor, a sonoridade. O cordel ele tem muita musicalidade, tá bom? Então, vocês já leram o cordel na semana passada e agora estão tendo um contato realmente com as características de um cordel. E o cordel, no Nordeste, ele costuma ser vendido em livretos, né? Nas feiras, então eles penduram, assim, varais, né? E aí eles colocam, como a imagem mostra para vocês, certo? Então, isso é uma literatura de cordel. E, normalmente são, assim, várias estrofes, são poemas grandes, tá bom? Poemas extensos. Tá, então, para a gente finalizar, eu vou fazer a leitura do cordel e as questões vai ficar como lição de casa. Tudo bem, Lúcia? Perfeito. Então lá. A seca do Ceará, Leandro Gomes de Barros. Seca as terras, as folhas caem. Morre o gado, sai o povo. O vento varre a campina, rebenta a seca de novo. 5, 6 mil imigrantes, flagelados retirantes, vagam mendigando o pão, acabam-se os animais, ficando limpos os currais, onde houve a criação. Não se vê uma folha verde em todo aquele sertão, não há um ente daqueles que mostre satisfação. Os touros que nas fazendas entravam em lutas tremendas, hoje nem vão mais ao campo. É um sítio de amarguras, nem mais nas noites escuras lampeja um só pirilampo. E a fome obedecendo, a sentença foi cumprida, descarregando-lhe o Gláudio, tirou-lhe de um golpe a vida. Não olhou para o seu estado, deixando desamparado, ao pé de si um filhinho, dizendo já existisses, porque da terra saísses, volta ao mesmo caminho. Forte, né, Lúcia? Isso. Essa temática da seca é muito Exatamente, forte, né? A expressão do eu lírico a respeito da seca. Tá. Então, nós vamos deixar aí para vocês essas questões, vocês anotem e aí depois apresente ao seu professor, né? O tema tratado no poema, se ele faz uso da linguagem coloquial ou formal, os sentimentos que ficam na fala do eu lírico. Isso é muito importante colocar, né, para eles. E assim, né? E assim nós já estamos terminando a nossa aula. Agradecemos imensamente a companhia de vocês hoje e teremos mais aulas, tá bom? E eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Lúcia. Também quero agradecer a dirigente da Norte 1, Norma Palladini, e a diretora do núcleo, Cleide Selma da Silva, que me colocou aqui como indicado para poder participar dessas aulas. E eu agradeço também dividir a bancada hoje com você, tá bom? Muito obrigado. Obrigada pela presença, gente, até e até a próxima.